Desde que o mangá de Boruto Two Blue Vortex começou, grandes dúvidas surgiram com relação ao conteúdo que essa nova fase que o spin-off de Naruto receberia. Muitas dúvidas surgiram se esse novo mangá seria bom ou ruim, como muitos questionam sobre a obra inteira até os dias de hoje. E após 8 meses e meio de publicação desse novo mangá, finalmente podemos comentar sobre Boruto Two Blue Vortex e tentar entender se ele realmente é tudo isso que dizem ou se ele é só mais um mangá superestimado, assim como muitos outros por aí. E nesse vídeo eu vou tentar pontuar para vocês ponto a ponto sobre esse novo mangá com a minha visão como leitor pra gente poder entender tudo isso aqui. Boruto Two Blue Vortex começa com o retorno de Boruto após se tornar um renegado lá no final da primeira fase do mangá. Aqui podemos ver que após 3 longos anos de treinamento e aperfeiçoamento ali dos poderes do Boruto, ele volta como um personagem completamente novo, reformulado com uma postura mais madura e com mais convicção ali, né, dos seus deveres e compromissos como shinobi. Boruto agora então é definitivamente um ninja renegado que busca então provar a sua verdade sobre as falsas acusações dele ter matado seu pai Naruto. E aqui então é onde começamos o nosso primeiro ponto importante sobre esse novo mangá, a ausência de Naruto e Sasuke. E nesse ponto é importante destacar que de fato Naruto e Sasuke não são o grande destaque como foi na primeira fase lá de Boruto, mas ainda assim eles não deixam de ser extremamente importantes para a narrativa geral de toda a trama. Visto que o Naruto foi selado em uma outra dimensão pelo Kawaki, o irmão adotivo do Boruto, que fez isso justamente para protegê-lo dos perigos do clã Otsutsuki. Enquanto com o caso do Sasuke, agora mestre do Boruto, ele foi derrotado pelo Koji e transformado então em uma árvore. Sendo que, a partir dessa primeira introdução que vimos nesse novo mangá, ambos ainda são extremamente importantes para toda a narrativa, pois mesmo não sendo ali os personagens centrais, né, a ganharem destaque dentro do mangá, eles definitivamente são aquilo que movem a trama dessa nova fase, onde os objetivos do Boruto atualmente giram em torno de salvar o seu mestre e também o seu pai. Assim como também o antagonista, o Kawaki, e também o vilão chamado de Jura, eles também têm pleno interesse em cima do protagonista da obra original, ou seja, o próprio Naruto. O que é algo que eu particularmente considero válido, pois há esperança de trazer também esses personagens de volta ativa em algum momento da história, mas sem fazer com que eles acabassem atrapalhando a visão que temos dos personagens mais importantes dessa geração, em especial o próprio Boruto, que em sua primeira fase do mangá teve problemas gigantescos ali com relação a Naruto e Sasuke, visto que o próprio Boruto ficava totalmente apagado, né, em segundo plano dentro do seu próprio mangá, sempre sendo ofuscado ali por Naruto e Sasuke e incapaz de resolver os problemas que teriam de ser resolvidos pelo protagonista, né, dessa fase. E de todo modo, apesar de Naruto e Sasuke serem personagens excelentes, a Era de Ouro deles uma hora chegaria ao fim, e esse legado então teria de ser entregue justamente para o Boruto, que nesse caso, agora em Two Blue Vortex, chegou, né, sendo esse um dos pontos positivos para esse novo mangá, visto que agora esse é o momento perfeito para o protagonista de fato resolver os seus problemas dessa geração, algo que também difere do que vimos na primeira fase do mangá. E é aqui que chegamos então no nosso segundo ponto, o desenvolvimento do protagonista. E como vimos até então, Boruto Two Blue Vortex tem girado em torno principalmente do Boruto, então basicamente tudo que comentaremos a partir daqui terá algum envolvimento direto dele. No caso de Two Blue Vortex, uma das coisas que difere muito da primeira fase do mangá é a relação da construção do protagonista, já que durante a primeira fase, Kishimoto e sua equipe cometeram o que eu considero como um grande erro ali, né, um erro muito grave durante o lançamento inicial do mangá, em especial um erro cometido com o próprio protagonista, já que como vimos lá em 2015 no material do filme e depois logo na sequência no mangá, a história de Boruto inicia então durante o arco de desenvolvimento do filme, né, ou do desenvolvimento do protagonista, algo que particularmente eu admiro muito e que eu achei muito corajoso por parte do autor, humanizar ali o protagonista e trazer um drama mais familiar, diferente ali para mostrar como seria a perspectiva da vida do Naruto como Hokage, com problemas e tarefas da vila ali sendo divididas com o seu tempo familiar, assim como também o caso do Boruto querer a atenção do seu pai para ganhar ali um pouco de respeito e também a sua admiração. Um drama que eu acho que foi muito bem desenvolvido e até mesmo invejável, né, comparado com outros desenvolvimentos de personagens ali da franquia, que eu posso dizer que até tornam o Boruto um dos personagens mais bem desenvolvidos de toda a franquia de Naruto até então. Porém o erro aqui
foi o Kishimoto ter feito isso logo de cara, no começo do mangá, no começo dessa nova fase dessa geração. Pois a longo prazo, mesmo que esse seja um bom desenvolvimento para o protagonista, para o público médio, o Naruto meio que se tornou um arrombado e o Boruto seria basicamente um moleque mimado, trapaceiro para todo sempre. Mesmo com todos esses conflitos pessoais entre Naruto e Boruto sendo resolvidos ali no próprio arco do filme, bastando simplesmente assistir o filme uma única vez para entender que esse problema foi resolvido. Mas o ponto aqui é que não houve nessa época uma dosagem do autor com relação ao que era importante entregar no começo de um novo mangá, já que normalmente em um shounen a história começa com um grande momento de impacto, um protagonista já tendo um evento muito grande, algo que vai acabar chamando a atenção do leitor logo de cara no início da leitura, sendo que nessa primeira fase de Boruto não foi necessariamente o que aconteceu, já que o Boruto só teve mesmo o seu grande momento, ou pequeno momento ali ao derrotar o Momoshiki, lá no finzinho desse primeiro arco, mas ao mesmo tempo ele teve um bom desenvolvimento um pouco mais arrastado desde o começo do mangá. Enquanto no começo de Two Blue Vortex, o Boruto retorna já com essa postura de começo de shounen mesmo, um protagonista foda, cheio de atitude, poderoso, que faz ali com que a presença dele dentro do mangá cative mais o público de uma forma geral. E isso realmente é um fato, e que deveria ter sido explorado com o protagonista lá no começo da primeira fase, principalmente, por exemplo, lá na fase do exame Chunin, ao mesclar tanto o desenvolvimento familiar do protagonista, assim como também mostrar pra gente o quão gênio o personagem era desde o começo do mangá, possivelmente colocando ele um pouco mais evidente do quão gênio ele era, sem depender unicamente de ferramentas ninjas. Então, particularmente, apesar do começo ser realmente bom, bem escrito narrativamente, não foi algo que acabou agradando totalmente o público geral. Já em Two Blue Vortex, eu sinto que a balança desse desenvolvimento do protagonista está jogada um pouco pro outro lado até então, onde o personagem realmente é muito foda, mas o autor vem ignorando parte de como foi esse desenvolvimento do Boruto para ele chegar assim nessa fase. Algo que num momento inicial eu posso dizer para vocês que eu cheguei a considerar como algo artificial, algo montado especificamente pelo autor justamente para atrair o público que o mangá não foi capaz de prender lá na primeira fase, já que a galera média realmente gosta de um protagonista descendo o sarrafo em vilão, sem ligar necessariamente para o que é escrito por trás dele, como foi o caso que eu citei lá do bom desenvolvimento dele na primeira fase, mas que acabou se resumindo em moleque mimado e trapaceiro. Enfim, agora em comparação aqui com os 8 primeiros capítulos da fase 1 e também os 8 primeiros capítulos da fase 2, na primeira fase o Boruto estava totalmente desenvolvido, enquanto nessa fase o desenvolvimento vem chegando muito fragmentado, e entregando mais ou menos um Boruto muito foda, mas com pouca contextualização de como ele chegou até lá. Porém, pouco a pouco, o Boruto vem demonstrando ali esse desenvolvimento ao demonstrar tanto preocupação com Naruto e Sasuke, e até mesmo após o encontro dele ali com o Mitsuki, que mostrou realmente o que tem ali por baixo daquela capa, o que tem ali por trás do protagonista em si, somando tanto que ele já se desenvolveu lá no começo do mangá com o que ele tem se tornado agora, porém algo um pouco mais fragmentado e um pouco mais devagar de ser conduzido. Então sim, apesar de problemático, é inegável que o protagonista de forma geral tem sido um ótimo personagem capaz ali de carregar perfeitamente o legado da antiga geração. Mas a minha única crítica aqui é sobre o Kishimoto poder desenvolver um pouco melhor e com um pouco mais de calma os avanços que o personagem tem progredido até aqui, sendo desenvolvidos com um pouco mais de calma para evitar dar um passo um pouco maior do que a perna. Mas de uma forma geral, o Boruto tem sido um personagem bem desenvolvido e um personagem bem cativante para o público geral. Quanto à narrativa do mangá em si, essa nova fase traz novos vilões ali, chamados de Shinju, que tem como objetivo principal devorar alvos específicos e depois então se tornar uma árvore divina para produzir um novo fruto de chakra. E quanto aos vilões eu não vou comentar muito, até porque o Code foi um dos piores vilões da franquia até aqui, sugando praticamente 3 anos da fase inicial do mangá sem entregar absolutamente nada no final, servindo somente como um degrau para mostrar o progresso do Boruto evoluindo, progredindo aí, subindo nessa escala evolutiva de poderes em si. Já os novos vilões, eles ainda estão em desenvolvimento, mas o que é importante frisar aqui é com relação a toda essa narrativa, visto que a partir dessa fase veremos a resolução de tudo aquilo que o final de Naruto Shippuden deixou simplesmente em aberto, onde precisamos saber de onde vêm os Otsutsukis,
de onde vem o 10 Caudas, como eles são formados e quais os seus objetivos específicos e coisas do tipo. Respostas essas que a trama promete trazer e que certamente é um dos maiores motivos para se acompanhar esse mangá, até porque se o autor não trouxer respostas para isso, não haveria necessidade alguma de o spin-off sequer existir, visto que o gancho deixado lá com a Kaguya no final de Naruto acabou custando um final ali fechadinho, né, com uma exploração melhor de toda a derrota do Madara, do Obito e tudo mais. Então sim, essas respostas que o mangá promete, eu acho que é um ponto muito forte dessa nova narrativa. E que por falar em força, obviamente precisamos comentar sobre os poderes que temos nessa nova fase. E sobre isso, é inegável que o nível aqui está realmente bem alto. Boruto evoluiu muito, assim como também os inimigos são totalmente extraordinários. Porém, uma coisa que me incomoda muito nessa fase, não somente nessa, mas em Boruto em geral, no spin-off como um todo, é o fato do autor utilizar diversos tipos de muleta para poder fazer o roteiro andar da forma mais segura possível, sem ousar, sem arriscar e às vezes até mesmo forçando tanto que chega a ser engraçado e perceptível como o autor tem muito medo de furar o próprio roteiro seguindo algum tipo de narrativa específica, sendo que nesses pontos em específico de fato são os poderes que temos aqui. Os Shinjutsus ou Jutsus divinos, assim como até mesmo o Karma ou as ferramentas ninjas lá no começo da primeira fase, são pontos que até agora não foram necessariamente bem explicados, bem explorados e que servem unicamente para ser utilizados como muleta para o autor chegar até determinado ponto da história, conduzindo ela sem precisar explicar muita coisa, sem precisar contextualizar como acontece, como funciona, qual que é a ideia por trás daquilo ali. Não, basicamente ele joga uma desculpa e utiliza aquilo ali para conduzir o roteiro até certo ponto. Como por exemplo foi o caso da onipotência da Eida, um plot twist gigantesco ali em todo o mangá, eu diria que um dos maiores de toda a franquia junto com o nascimento ali da Kaguya, mas que simplesmente chegou do nada quando mais era preciso que a narrativa empurrasse o Boruto pro lado de fora da vila como renegado. Eu gostaria que vocês não me entendessem errado, eu adoro o fato do Boruto ser um ninja renegado nessa nova fase do mangá, visto que isso foi um resultado insano. Mas a forma como isso aconteceu, onde o Kishimoto teve literalmente 68 meses para desenvolver o plot que levaria o Boruto a se tornar um renegado, ele simplesmente empurrou tudo isso com a barriga até o final, e quando chegou lá no momento final de acontecer esse plot twist, ele simplesmente colocou uma ciborgue que surgiu do nada com um Shinjutsu tirado do rabo para fazer uma alteração ali na mente de todo mundo, simplesmente do nada. Algo que, se eu for colocar em uma comparação aqui, por exemplo, com Naruto Shippuden, ainda teria utilizado uma skill ali, né, basicamente como a do Tsukuyomi infinito do Madara, né, que seria fazer alguma coisa ali para alterar a mente de todo mundo em escala global. Algo que lá em Naruto levou praticamente a segunda fase inteira para chegar naquele resultado. Capturando bijus, utilizando a estátua, conseguindo Rinnegan, célula do Hashirama, um monte de coisa foi feita ali passo a passo ao longo da história para chegar naquele resultado final, que seria em escala global. E aqui, basicamente, o autor disse assim, não, eu vou dar um poderzinho aleatório aqui que surgiu do nada pra essa personagem, ela vai fazer um bagulho nessa escala e, tipo, lavei minhas mãos, tá ligado? Onde eu diria que o Kishimoto deveria estar pensando simplesmente, tipo, podem questionar meus meios, mas não os meus resultados. E, de fato, o resultado não é ruim, o Boruto ser um renegado é um resultado muito bom, mas o desenvolvimento e o desdobramento pra chegar até ele é forçado pra caralho. Enfim, isso se tratando obviamente da primeira fase que culminou aí no resultado da segunda. Mas em Blue Vortex isso também existe, como é o caso, né, dos próprios Shinjus ali, tomando consciência exatamente nessa fase do mangá, sendo que 2 anos atrás, por exemplo, Sasuke já havia se transformado em uma árvore, mas curiosamente só agora, 2 anos depois, o 10 Caudas simplesmente começou a evoluir do nada. Enfim, coisas do tipo que acontecem com uma alta frequência dentro da trama e que em Blue Vortex definitivamente não é diferente. Como foi o caso dessa atrocidade aqui que vocês estão vendo em tela que o Kishimoto criou para o Boruto, sendo esse um jutsu que torna o Boruto imune a golpes e faz com que o oponente tenha simplesmente labirintite só de chegar perto dele. Tudo isso feito para seguir o capricho narrativo ali do Boruto chegar até onde o 10 Caudas estava, mas que literalmente um capítulo depois disso ser utilizado ali para praticamente destruir o Code, Boruto simplesmente esquece que ele tem esse tal jutsu desbalanceado e não o utiliza contra inimigos que lhe causariam muito mais problemas do que o próprio Code.
sendo basicamente o Rasengan Uzuriko, um ninjutsu que surgiu do nada, não sabemos como o Boruto aprendeu, só temos uma desculpa ali de como ele funciona e tal, mas a gente sabe que esse ninjutsu foi utilizado ali pro Boruto poder subjugar o Code e conseguir chegar até aquela outra dimensão seguindo ele. E então é por detalhes assim que acontecem na narrativa geral de todo o mangá de Boruto em si, que acabam meio que complicando um pouco o desenrolar da história, com o autor sempre jogando muito na defensiva e sempre forçando ali alguma coisa para ele poder chegar até determinado resultado do mangá. Mas, caso você não se importe e goste de boas batalhas, isso com certeza não será um problema para você. Mas para mim que gosto de acompanhar o material, analisar, desfragmentar ele e trazer conteúdo para vocês, realmente é algo que me incomoda um pouco, mas é algo pessoal, não sei dizer vocês, aí já é algo mais de cada um de nós, né, que acompanha a obra. Tem gente que gosta, tem gente que não liga, tem gente que acaba se incomodando e por aí vai. Mas no geral, tirando alguns pequenos problemas, né, da obra que Boruto tem como um todo, e que Naruto também tinha, né, vamos ser honestos, Boruto to Blue Vortex é um excelente mangá, que traz muitas coisas interessantes, principalmente com relação ao caminho que a trama vai chegar lá no final, nos mostrando também uma nova perspectiva do protagonista, e que também mostrou ali dar importância também até mesmo a personagens secundários dessa nova geração. Sendo esse um mangá que de fato vale muito a pena ser acompanhado, acho que não é algo como uma histeria coletiva, então ele é muito bom de ser acompanhado, seja por quem vai começar a se interessar agora, ou por aqueles que droparam o mangá lá na primeira fase com aquela ideia fixa de que o Boruto era só um moleque mimado. Sobre notas para o mangá eu não darei, deixarei a critério de vocês aqui nos comentários dizerem o que pensam, né, sobre Boruto to Blue Vortex, se ele é ou não é um bom mangá. Particularmente, eu acho que sim, e ele cumpre perfeitamente tudo aquilo que ele promete. No mais, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, se possível, deixe seu gostei. Se você não gostou, sei lá, mano, comenta aqui embaixo o que você não gostou, o que você discorda. Com respeito, deixa aqui seu comentário. Enfim, a gente se vê numa próxima, tamo junto e é nóis!